Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um jogador de futebol cobra uma falta em que o movimento da bola é um lançamento oblíquo e o ângulo de lançamento com a horizontal é de 30 graus. A bola sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e após 2 segundos chega ao solo novamente. Calcule o alcance da bola e a altura máxima atingida. Dados: cosseno de 30 graus igual a 0,85, seno de 30 graus igual a 0,5 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, gente. A situação que a questão aí tá tentando formular é essa que está ilustrada aqui abaixo. Você tem uma bola, está inicialmente no chão, ela vai ser chutada com uma certa inclinação e vai seguir aqui uma trajetória parabólica, que é a característica desse tipo de lançamento oblíquo. Aí no texto a gente tem mais informações sobre esse lançamento. Nós sabemos que ele foi feito com uma inclinação com a horizontal de 30 graus e a velocidade inicial de lançamento é igual a 20 metros por segundo. Então essas foram informações do texto, além dos valores de cosseno de 30 graus, que vale 0,85, e do seno de 30 graus, que vale 0,5, e g, que é a aceleração da gravidade, que foi dado como 10 metros por segundo ao quadrado. Então essas informações vieram no texto. Outra informação que veio é que esse movimento por inteiro ele leva 2 segundos para acontecer. Então ele vai terminar aqui após 2 segundos. Aí a questão fez 2 pedidos. O primeiro é o alcance. O que seria o alcance? O alcance de um lançamento é a distância na horizontal que ele vai percorrer desde o ponto que ele foi lançado até o ponto que ele vai chegar novamente ali no solo. Então esse é o alcance, que é algo que a gente quer descobrir. O alcance ele também pode ser chamado de deslocamento horizontal. Então se a gente calcular o deslocamento na direção horizontal, que a gente chama de direção x, a gente também calculou o alcance. Outra coisa que a questão pediu é a altura máxima atingida pela bola. Repara que ela vai subindo, ela vai perdendo velocidade na subida devido à gravidade e depois começa a descer. O ponto de altura máxima é o ponto mais alto que ela chega, que nesse caso aqui, como ele está saindo do chão e está retornando ao chão, num movimento livre, a altura máxima fica exatamente no meio desse trajeto. Então esse ponto aqui é o ponto de altura máxima, que a gente também chama de deslocamento vertical. Porém é um deslocamento vertical de subida ou de descida. Então guarda essa informação. E outra coisa que fica implícito nesse ponto de altura máxima é que, para estudar o movimento de lançamento oblíquo, a gente decompõe ele em 2 partes. Tem a parte horizontal e tem a parte vertical. A parte vertical da velocidade, quando esse objeto atinge a altura máxima, sempre será 0. Ele perdeu toda a velocidade que ele tinha de subida e a partir daqui ele começa a descer. Então até aí são as informações que a gente tem para trabalhar. Agora, para estudar esse tipo de movimento, no início de tudo, a gente tem que decompor a velocidade inicial nessas 2 partes, vertical e horizontal. E a inclinação dela, no meu exemplo aqui, está virada para cima na parte vertical. Então essa parte da velocidade eu vou chamar de VY0, né, que é a parte inicial dele, e está inclinada para a direita, que eu vou chamar de Vx. Não precisa colocar o 0, porque a parte horizontal desse movimento é uniforme, então essa velocidade ela é mantida do início ao fim. A primeira coisa que foi pedida foi o alcance. E eu preciso do valor de velocidade na direção horizontal para isso. Então o primeiro passo é descobrir esses valores. A gente já decompôs aqui vetorialmente, mas tem que saber quanto vale cada um. Então vamos lá. Eu tenho aqui o Vx, e o Vx ele está com o ângulo entre ele e o vetor original. Então para a gente descobrir o seu valor, basta pegar esse vetor original V0
e multiplicar pelo cosseno desse ângulo. O VY0, eu também dependo do valor original da velocidade de lançamento, mas entre eles está sem o ângulo. Então, para você descobrir o seu valor, basta multiplicar pelo seno. Então, com o ângulo entre, multiplica pelo cosseno, sem o ângulo, multiplica pelo seno. Então, como é que vai ficar aqui, né? No caso de Vx? A velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. O cosseno do ângulo de lançamento, que é 30 graus, a questão deu, que vale 0,85. E 20 vezes 0,85 é igual a 17, no caso metros por segundo, devido à unidade que a gente já estava usando aqui, de velocidade. A parte vertical, já vamos fazer também. A velocidade vale 20 e o seno do ângulo de lançamento, que no caso o ângulo é 30 graus, a questão deu que vale 0,5. E 20 vezes 0,5 dá 10 metros por segundo também, pelo mesmo motivo. Sendo que agora a gente tem que ir para o que foi pedido. Vou começar pela parte do alcance. E a parte do alcance é a parte do movimento na direção horizontal, que é a direção X. Onde o movimento nessa direção ele é uniforme, o que nos permite usar a equação da velocidade média, por exemplo. V igual a ΔS sobre ΔT. Onde esse ΔS horizontal, se eu pegar o movimento por completo, ele representa o alcance do movimento, que é o que a questão está nos pedindo. Então, para descobrir esse valor, basta a gente isolar. E para isolar o alcance, eu tenho que tirar o tempo que está dividindo ele e passar para o outro lado multiplicando. Como a velocidade na horizontal vale 17 e o tempo de movimento até o final, de acordo com a questão, vale 2 segundos, e eu vou passar multiplicando, o alcance vai ser o resultado de 17 vezes 2, e isso daí dá 34, no meu caso, metros, porque eu estou trabalhando com as medidas no sistema internacional. Então esse já foi o primeiro pedido, já temos a primeira parte aí da questão. O segundo pedido foi a altura máxima. A altura máxima está associada à parte do movimento na direção vertical, que a gente também chama de direção Y. Nessa direção, o movimento ele é uniformemente variado. Então a gente tem três equações possíveis aí para trabalhar. Tem a função horária dos espaços, tem a função horária da velocidade e tem a equação de Torricelli. Qualquer uma dessas equações valem, mas eu tenho que observar o que eu tenho e o que eu preciso calcular para ver qual delas encaixa. Se eu for tentar pela função horária da velocidade, eu não consigo descobrir a altura máxima, porque ela é o deslocamento e nessa função não aparece o deslocamento. Na função horária dos espaços tem o deslocamento, mas para descobrir esse valor depende da velocidade inicial, que eu sei quanto vale na vertical, depende do tempo, que aqui eu estou trabalhando só até metade do caminho. Como o movimento está completo, ele está saindo do solo e voltando ao solo, o tempo até atingir a altura máxima é exatamente metade do tempo total, ou seja, ele chega aqui em 1 segundo. Então sei o tempo também. Sei também a aceleração, que é a da gravidade, então eu consigo descobrir através dessa função. A equação de Torricelli, ela também envolve o deslocamento, então também poderia ser possível. Aí depende das informações que eu tenho. Nela necessita da velocidade final. Se eu considerar um movimento de subida, a velocidade final na vertical é 0, então eu sei. Depende da velocidade inicial, que vale 10, sei também. E depende da aceleração da gravidade, que vale 10. Então eu tenho duas opções aí de caminho para seguir. Ou eu posso usar a função horária dos espaços, ou eu posso usar a equação de Torricelli, tanto faz. Eu vou usar a equação de Torricelli, então vai ficar assim, Vy ao quadrado é igual a Vy inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na direção Y, vezes o deslocamento na direção Y. A velocidade final
desse movimento, pensando na parte só da subida, é zero. E 0 ao quadrado dá zero. A velocidade inicial de subida vertical, a gente descobriu que vale 10 metros por segundo. Esse 2 aqui é da própria equação, então eu simplesmente vou repetir. A aceleração do movimento é a gravidade, mas lembra o seguinte, ó, o movimento de início que eu estou trabalhando é um movimento de subida, velocidade para cima, deslocamento para cima, mas a aceleração da gravidade ela está para baixo nesse sistema de referência. Para representar que ela está contra, na equação, quando eu colocar o seu valor, eu tenho que colocar negativo. Então vai entrar menos 10. E isso vezes o deslocamento vertical de subida, que a gente também pode chamar de altura máxima, que foi o pedido aí dessa questão, um dos pedidos. Então vamos simplificar aí. 10 elevado ao quadrado dá 100. E 2 vezes menos 10 dá menos 20. Então todo esse termo vai ficar negativo. Como ele está negativo, eu vou passar para o outro lado da igualdade para ele ficar positivo. Como lá não tem ninguém, é zero, só vai sobrar ele mesmo. Então vai ficar 20 vezes o H máximo é igual a 100. Então para terminar, basta eu simplificar o 100 e o 20. E 100 dividido por 20 dá 5. Então a minha resposta aí no final é que a altura máxima ela é igual a 5 metros. Então já terminamos a questão, resolvemos as duas coisas que foram pedidas. O alcance será de 34 metros e a altura máxima atingida de 5 metros.